Então, seguimos estudando um pouquinho mais do tema cultura. A gente vai ficar hoje um pouco mais nas análises antropológicas sobre esse tema. Lembrando que esse conteúdo está nas aulas sobre identidade e alteridade. Para começo de conversa, a gente dá alguns passinhos atrás para lembrar um pouco do significado de cultura. O conceito de cultura está ligado à palavra colere, que em latim significa cultivar a terra. Então, por isso que a gente tem uma atividade econômica que nós chamamos de agricultura, né? Então, cultivar a terra, a agricultura, tem a ver com os produtos do trabalho humano que estão relacionados à terra. Então aqui, por exemplo, a gente tem a cultura de café ou a cultura de cana-de-açúcar e pode falar isso por uma infindável quantidade de produtos. Só que a gente não cultiva só produtos da terra, a gente cultiva também práticas e regras sociais, além de outros costumes das nossas vidas e organizações sociais. E isso vai se adaptando ao longo do tempo, vai sendo transmitido de geração em geração e passando por adaptações, modificações, etc. A cultura é um elemento importante para a gente trabalhar aquilo que a gente tem identidade e aquilo que nós não temos identidade. Então, os temas que a gente trabalha nessa aula, identidade e alteridade, aparecem da seguinte forma. Identidade é qualidade daquilo que é idêntico. Se é idêntico, é aquilo com o qual eu me autorreconheço a um determinado grupo, sou pertencente dele. A alteridade está ligado àquilo que é a qualidade de outro. Então é aquilo do qual eu me diferencio. Então, para ficar mais claro ainda, identidade está ligado a nós, alteridade está ligado aos outros. Quando a gente fala de identidade, uma das coisas que vem na nossa cabeça é o RG. Então lá estão informações que nos identificam dentro de um determinado território. E quando a gente fala de alteridade, a gente está falando de outros. Então quando a gente se refere a outros, também temos que nos preocuparmos com não ser preconceituosos e não menosprezar culturas diferentes de nós. Nisso daí vai entrar o grupo que a gente vai analisar hoje, que são os antropólogos. Então, lembrando que antropologia quer dizer o estudo do desenvolvimento humano, o estudo do ser humano. E a gente vai ver alguns caras que são os principais para a gente. Um deles é o Edward Burnett Tylor. Ele é inglês e viveu ali entre o século XIX e começo do século XX. Ele vai fundar uma corrente que vai se chamar evolucionismo social. Ele vai ter, para a cultura, uma definição bem ampla. Vai ser para ele um conjunto complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, os costumes e outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo ser humano enquanto membro da sociedade. Bom, dessa forma, ele está frisando que a cultura não depende de questões biológicas, ou seja, a gente não nasce com esses elementos que nos definem de uma cultura ou de outra. A cultura, ela é adquirida. Então, os diferentes grupos sociais podem ir adquirindo uma cultura tal que ele considera que elas vão evoluindo. Então, aí que está o evolucionismo social. E para ele, o método a ser utilizado para estudar as culturas é o comparativo. Então o Tylor vai ver as coisas mais ou menos assim. É possível traçar uma linha histórica das culturas e ver desde as menos evoluídas até as mais evoluídas. Então aí que vai entrar o evolucionismo social. Só que, como ele parte do seu ponto de vista europeu, ele vai colocar a Europa como a cultura mais evoluída, são os povos civilizados. E todas as outras sociedades estão menos evoluídas que a sociedade europeia. Dessa forma, ele vai ter uma visão preconceituosa, ao taxar os outros povos de atrasados e os europeus como modernos. Quanto mais afastado da Europa, mais primitivo, selvagem e atrasada é essa cultura.